Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de agosto. Hoje, segunda-feira, a Igreja nos dá a grande felicidade de celebrar a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é bispo, doutor da Igreja e fundador, amados irmãos e irmãs, dos padres, dos irmãos, que ficam hoje em dia, sobretudo, a cargo e responsabilidade do Santuário de Aparecida. Que o Deus da vida nos ajude, nos conceda a graça de estarmos na presença de Deus pelo exemplo deste homem. Hoje rezamos especialmente pela família redentorista, que é então os padres e irmãos dos quais Santo Afonso Maria de Ligório acaba então dando a graça à Igreja de tê-los, fundando então esta congregação. Amados irmãos e irmãs, vocês que estão agora aqui, chegando esse momento, no início desse mês, eu convido-os a dedicar um tempo rezando pelas vocações. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. A palavra nos diz pelas Escrituras, é o Senhor que mesmo nos fala. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a vinha, para o trabalho. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas vocações, pedindo em favor das vocações. Você que está chegando então também ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Afonso nasceu na Itália em 1696 e lá faleceu em 1787.
Abandonou a carreira de advogado e tornou-se presbítero, depois bispo. Dedicou-se aos pobres. Distinguiu-se por sua profunda e atraente pregação sobre o Redentor. Considerado apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria, fundou a congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. A seu exemplo, ponhamos nossos dons a serviço do Evangelho. Santo Afonso Maria de Ligório, amados irmãos e irmãs, é autor de inúmeras obras. É tido pela Igreja como um dos maiores padres que versaram sobre a moral da Igreja, sobre um caminho de moral, o modo de agir e de viver como Igreja. Santo Afonso Maria de Ligório ainda também escreve inúmeras obras, das quais podemos destacar, sem medo algum, amados irmãos e irmãs, práticas de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio título que nós ouvíamos aqui, ele é considerado o apóstolo do culto à Eucaristia. A Virgem Maria tem um livrinho chamado Visitas ao Santíssimo Sacramento e a Virgem Maria. Então, ele tem inúmeras obras, muitíssimas obras que nos ajudam a viver, de fato, uma profunda experiência de amor para com Deus e para com a Virgem Maria. Ele também tem uma obra chamada Glórias a Maria. Rege a lenda, poderíamos assim dizer, ou o fato, a história, de que no término de sua vida praticamente, um de seus irmãos lia para ele vários livros. E ele, Santo Afonso, fora perdendo aos poucos a memória. E um dia, então, um dos seus irmãos pega este livro, Glórias a Maria, e ele começa a ler. Lê para Santo Afonso. Quando conclui e avança um pouco a leitura, Santo Afonso olha e fala: que palavras maravilhosas! Quem escreveu este livro deve ser muito sábio. Então, Santo Afonso, em seu amor, em sua humildade, procura dar testemunhos e provas de amor ao Deus da vida. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos fala sobre a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes, aonde alimenta uma grande multidão. Olha, é importante nós fazermos aqui, amados irmãos e irmãs, uma referência, algo importante, o que antecede esse momento. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Nós temos 2 banquetes, 2 partilhas. O banquete do qual João Batista fora decapitado é marcado por interesses próprios, por egoísmo e por tantas outras realidades, caprichos e luxos, enfim. Aqui nós estamos em um outro banquete, o banquete da humildade e da partilha, onde Jesus sente compaixão do povo que ali está, uma grande multidão. 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que a palavra quer nos ensinar? A partilha nos dá a graça de um grande milagre, da multiplicação. Quem nunca viveu aquela experiência típica? No término, então, de uma novena, levar um pratinho, fazer aquela partilha. Vamos fazer, então, uma confraternização, cada um traz um pratinho, cada um leva um pouco. Quando termina, às vezes leva para casa até mais do que trouxe, porque o pouco de Deus se faz muito. A partilha sempre vai dar a graça da multiplicação, da abundância dos bens. Se recolhe 12 cestos repletos de pães, do farelo do pão, daquilo que sobrou. O número 12 recorda as tribos de Israel. Jesus vem para alimentar todas as tribos de Israel, todo o povo eleito, a cada um de nós. Ele se dá como alimento. Ele é o pão da vida descido dos céus.
Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ouvir a palavra de Jesus e perceber o que Ele nos convida a fazer. Os discípulos queriam, no primeiro momento, mandar o povo embora, as multidões. O que Jesus fala a eles e a nós hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Como podemos fazer isto? Como podemos viver isso hoje em nossa realidade, em nossa história, para com a nossa família, para com as pessoas que o Senhor nos confiou? Como podemos nós dar aos outros aquilo que é necessário, aquilo que é de saborear, de comer? Possamos oferecer a palavra de Deus, todo o seu amor. Somos muitas vezes aquilo que diz o apóstolo Paulo: vós sois a carta de Cristo, não mais escrita em tábuas de pedra, mas gravada em vosso coração. Talvez, amado irmão, amada irmã, você seja o único evangelho vivo hoje na vida dos teus. Peça a graça de Deus de ser instrumento, de ser sinal na vida daqueles que Ele mesmo nos confiara. Santo Afonso Maria de Ligório, enfim, nos dá, enquanto igreja, uma das mais belas orações, a comunhão espiritual. Essa deveria ser compreendida e aprendida por todo cristão. Nós não temos a oportunidade de estar vivendo a Santa Missa a todo momento, toda hora, todo instante, e ainda que a vivamos, depois de uma hora, corremos o grave risco de nos esquecermos de que recebemos Jesus. Portanto, a comunhão espiritual que nos é ensinada por Santo Afonso Maria de Ligório deveria ser uma oração constante e cotidiana. Sentiu saudade de Deus? Busque a comunhão espiritual. Ela é mais ou menos assim. Existem várias versões na internet, mas no livrinho que falara a respeito das visitas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, Santo Afonso traz esta oração mais ou menos desta forma: Senhor Jesus Cristo, eu creio que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos acima de todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas, como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração, e como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a ti. Não permitas, Senhor, que de vós eu me separe. Assim seja. Amém. Possamos viver então a graça de ser alimentados pelo pão do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.